Em 1551, o rei Dom João III ofereceu um elefante asiático ao arquiduque Maximiliano da Áustria. A viagem começou em Lisboa, passou por Portugal em direção à Beira Interior e terminou em Viena. Hoje estamos em Sortelha, onde a memória do próprio elefante Salomão ficou eternizada. E vamos agora em direção à Figueira de Castelo Rodrigo. Por estas ruas passou um elefante chamado Salomão. Séculos mais tarde passou o homem que lhe deu uma nova vida. Em 2009, José Saramago percorreu parte do caminho que outrora Salomão percorreu e regressou aos cenários que recriou na obra A Viagem do Elefante. O Carlos acompanhou parte dessa mesma viagem, da viagem do elefante aqui em Castelo Rodrigo. Que memórias é que tem dessa mesma viagem? As memórias são boas e é um orgulho para Figueira de Castelo Rodrigo, ainda hoje, ter recebido em 2009 José Saramago, acompanhado da Pilar del Rio, sua mulher, e também de uma comitiva da fundação que tem o seu nome, a Fundação José Saramago. Eu lembro-me bem de ter ido à Ponte da União, que faz o limite entre o concelho de Pinhel e de Figueira de Castelo Rodrigo, junto a Cidadelho, aquilo que Saramago chamava o calcanhar do mundo. Mas esse dia foi um dia em que foi recebido no Salão Nobre, com pompa e circunstância, e o então Presidente de Câmara, quando foi a sua intervenção, perguntou-lhe como é que se recebia um Nobel da Literatura, e ele disse prontamente: recebe-se com um copo d'água porque eu tenho sede. A viagem terminou, mas a história continua. O percurso que marcou a despedida de José Saramago ainda hoje é percorrido por quem segue as pegadas do elefante. Notava-se nele que ele tinha muita necessidade de fazer esta rota. Mesmo a Pilar chegou a referir que poderia ser a última viagem de Saramago e quis o destino que assim fosse. Faleceu, mas deixou-nos um legado muito grande, para além daquilo que é a obra literária dele. Eu não sou crítico literário, mas ele deixou-nos este legado desta rota. Esta rota que começa em Belém e que passa por Constança, passa por Castelo Novo, por Sortelha, por Cidadelho, e que termina aqui no nosso país, em Castelo Rodrigo, nesta que é uma das melhores aldeias turísticas do mundo, considerada pela Organização Mundial de Turismo. Esta aqui foi a placa que foi descerrada por José Saramago e que assinalou a sua passagem aqui por Castelo Rodrigo, por ocasião desta rota e da viagem do elefante, dessa obra literária. Na Viagem do Elefante, José Saramago recupera um episódio histórico e transforma-o numa metáfora sobre a vida. E os territórios do Coa pegaram nessa mesma narrativa e fizeram uma rota literária. Carlos, perguntava-lhe agora de que forma é que a região interior pegou aqui nesta história da viagem do elefante e a adaptou a uma rota literária. Olha, Territórios do Coa viu um potencial enorme, tal como nós, os autarcas, vimos um potencial enorme e promoveram essa rota a nível ibérico, porque foi aqui que o elefante Salomão passou a fronteira para ir para Valladolid, para depois chegar à Áustria. E estamos a receber turistas à conta desse legado de José Saramago. Essa rota, que foi reconhecida pelo turismo de Portugal e que em todas as localidades onde passou José Saramago, e que está referido no livro, existe um tótem com QR Code em que pode ser descarregado, é um passaporte eletrónico, que quem percorrer todas estas terras onde passou José Saramago e também o elefante fica embaixador também desta rota, recebe essa distinção. Esta é uma rota, para já, que se baseou num livro de alguém que recebeu um prémio Nobel, de alguém a quem nós devemos respeito, a quem Portugal também deve muito, porque promoveu Portugal no mundo. E depois, esta rota turística literária ajuda a promover um território do interior que tantas vezes é desprezado, ou quase sempre tem sido desprezado. E isso torna ainda esta rota mais valiosa. É um valor acrescentado que nós temos. E ela, só por si,
já é diferenciadora, porque efetivamente dá a conhecer todo este património edificado, a cultura das suas gentes. O próprio José Saramago quis percorrer estas ruas, quis falar com as pessoas, quis sentir aquilo que foi a diferença entre quando escreveu o livro em 1979, A Viagem a Portugal, do tempo em que visitou estes territórios em que a comparação foi muito grande e as diferenças foram abismais. Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. E nós, em homenagem a José Saramago, esperamos mesmo que muita mais gente venha a fazer esta rota e que venha descobrir, que venha com o tempo descobrir este território cheio de encantos e de potencialidades. 5 séculos depois de Salomão ter percorrido a Beira Interior, a viagem continua, desta vez percorrida pelos visitantes desta rota literária.